Clássica dúvida, clássico erro. Robson, eu sempre fico em dúvida na hora de utilizar o porquê. Eu nunca sei quando utilizar o porquê correto. Para exorcizar esse problema, para eliminar essa dúvida, preste atenção. Porquê separado, sem acento, você vai utilizar fundamentalmente em dois casos. Porquê separado, sem acento. Primeiro, quando for no início ou meio de frase interrogativa, ou seja, no início ou no meio de uma pergunta. Quando, por exemplo, você diz assim, por que você faltou à aula? Por que você faltou à aula? Início de sentença interrogativa é o separado sem acento. Quero saber por que você faltou à aula. Quero saber por que você faltou à aula. No meio de uma frase interrogativa é o separado sem acento. Agora, Robson, quando o porquê vem nessa frase interrogativa indireta, quando vem no meio, não dá para perceber bem que é uma pergunta porque não tem um ponto de interrogação. Sempre que tiver a dúvida em saber se é o porquê separado sem acento no início ou no meio de frase interrogativa, sempre substitua pela expressão por que razão, por qual motivo. Sempre. Fazer o teste. Por que você faltou à aula? Por que você faltou à aula? Posso substituir por que razão, por qual motivo você faltou à aula? Então, é porque separado, sem acento. Quero saber por que você faltou à aula. Quero saber por que razão. Quero saber por qual motivo você faltou à aula. Então, é o separado, sem acento. Perfeito? Na dúvida, substitua. Por que razão, por qual motivo. Robson, e o outro ponto em que eu vou utilizar o porquê separado sem acento é quando ele for utilizado como conectivo. Se você dissesse assim, por exemplo, ó, não sabe o motivo por que faltei a aula, não sabe o motivo por que faltei a aula, olha, se ele for utilizado como conectivo, que ele pode ser substituído pela expressão pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Ó, não sabe o motivo por que faltei a aula, não sabe o motivo pelo qual faltei a aula, então será o separado sem acento. Perfeito? O meu segundo porquê, o porquê junto, sem acento, ele sempre vai iniciar uma sentença explicativo-causal. Sempre vai iniciar uma explicação, uma causa. Entre aspas, uma resposta. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, faltei a aula porque estava doente. Porque estava doente é a explicação, a causa, o motivo, a resposta para eu ter faltado a aula. Perfeito? Agora, um detalhe. Eu poderia ter perguntado a você, né? Por que você faltou à aula ontem? Separado, sem acento. Você me responde, faltei à aula porque estava doente. Perfeito. Porque, junto sem acento, iniciando a minha resposta. A causa, a explicação. Mas eu poderia retrucar essa sua frase com a pergunta, dizendo assim, porque estava doente? Agora entendi. Observe que o porquê está no início da frase, no final dela há o ponto de interrogação, mas isso não é uma pergunta. Observe a ideia. Faltei a aula porque estava doente. E eu indago, porque estava doente? Agora entendi. Observe que isso é o início de uma resposta, isso é o início de uma explicação, isso é o início de uma causa. Então, cuidado com isso aí. Até porque, se você dissesse, porque estava doente, agora entendi. Você não pode substituir como se fosse o primeiro porquê, separado sem acento, pela dica que eu dei lá. Você pode substituir porque estava doente, agora entendi. Por qual razão, por qual motivo estava doente, agora entendi. Fica sem contexto. Então, observe, cuidado com isso daí. Por que você falou assim com a menina? Separado sem acento. Falei assim porque quis. Junto, sem acento. E se eu retrucasse essa sua resposta? Porque quis. Isso não é jeito de se falar. Perfeito? Então, cuidado com esse porquê, que é iniciando a resposta só quando ele vem indagado, retrucando uma determinada fala de alguém. Perfeito? Mas o porquê junto, sem acento, sempre iniciando uma resposta, uma causa, uma explicação. Terceiro porquê, o separado, só que com acento, ele é utilizado fundamentalmente no mesmo caso em que o porquê separado sem acento.
O porquê separado sem acento, em um dos dois pontos que eu utilizo, ele é utilizado para quê? Separado sem acento, para no início ou no meio de uma frase interrogativa. O separado com acento, ele é no final ou sozinho. Você faltou a aula por quê? O porquê está no final da frase. Pode também ser substituído, Rosa, por que razão, por qual motivo? Vamos ver se dá certo. Você faltou a aula por qual razão? Por que motivo? Então, é o separado, só que com acento. Ou sozinho numa sentença interrogativa. Né? Você vai sair hoje à noite? Eu pergunto, por quê? Ó, posso substituir? Por qual razão? Por que motivo? Então, separado com acento. É só a localização na frase que já faz com que o porquê tenha um acento. Exatamente isso. Porquê separado com acento, final de frase interrogativa ou sozinho. E o quarto porquê, o junto, só que com acento circunflexo, ele será um substantivo. Então fica fácil de identificá-lo, por quê? Porque ele sempre terá um determinante antes. Sempre terá ou um artigo antes, ou um pronome, ou um numeral antes. Olha, eu quero saber o porquê da sua falta. Robson, eu tenho 2 porquês, se você quiser saber realmente. Olha, eu tenho 2 porquês. Com numeral antes, é o junto com acento. Não quero saber o seu porquê. Sente-se. Não quero saber o seu porquê. Com o pronome antes, então junto com acento circunflexo. Perfeito? Resumindo a ideia, para que a gente nunca mais erre. Porquê separado, sem acento. Em 2 casos, início ou meio de frase interrogativa pode ser substituído por porquê, razão, por qual motivo, ou quando for utilizado como conectivo, e ele pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Segundo porquê, junto, sem acento, sempre iniciando uma sentença explicativa causal, sempre iniciando uma explicação, uma causa. Em alguns casos, nem sempre fica bem encaixado, mas a grande maioria dos casos pode ser substituído pelo pois. Perfeito? Terceiro porquê, separado com acento circunflexo, no final de frase interrogativa, no final de uma pergunta, ou sozinho em uma pergunta. Perfeito? E o meu quarto porquê, o junto com o acento circunflexo, sempre com determinante antes. Sempre com artigo antes, sempre com um pronome antes ou sempre com um numeral antes. Tranquilo?